Nesse vídeo eu mostro exatamente a diferença de uma pintura que prende a luz e a outra que deixa a atmosfera respirar. Essa paisagem começou a morrer e o problema não era a falta de técnica. Era excesso de peso, excesso de definição e falta de ar. Aqui tudo começou a ficar pesado. As sombras têm o mesmo peso, a mesma força e a mesma definição. E quando tudo chama a atenção ao mesmo tempo, a profundidade desaparece. O olhar para de caminhar e a pintura começa a ficar rígida, pesada, sem atmosfera. E isso acontece muito quando tentamos resolver tudo. Detalhe demais pode transformar ar em parede. Na natureza, as formas se perdem, a luz atravessa e o ar mistura os planos. Mas aqui, tudo estava separado demais. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz no pastel seco de verdade. Inclusive, me conta aqui nos comentários. Você também já sentiu isso acontecendo nas suas pinturas? Quando parece que a pintura fica correta, mas perde vida? Então, eu comecei a tirar o excesso de peso. Menos preto, menos rigidez, menos definição e mais atmosfera. Observe que você vai perceber. Aqui, o tronco não é preto, ele tem a luz. Não é só pintar o objeto, é pintar a luz sobre ele. A luz não precisa de força, ela precisa de espaço. E uma coisa que muda muito a sensação da pintura é quando a sombra deixa de ser apenas escura. Porque na natureza, mesmo dentro das áreas mais escuras, a luz continua interferindo. Ela aquece algumas partes e esfria outras. Reflete cor e cria pequenas vibrações. Porque a natureza raramente é completamente parada. A luz movimenta as formas o tempo inteiro. Então aqui eu começo a quebrar esse peso, trazendo temperatura, bordas menos rígidas e variações de cor. E a profundidade começou a aparecer quando os planos param de competir. O fundo perdeu força e as bordas começaram a respirar. E o ar começou a aparecer. Porque profundidade não é quantidade de detalhe. Profundidade é escolha. O olho completa o que você decide não mostrar. Antes da luz existir, o ambiente precisa ser preparado, porque a luz sozinha não cria atmosfera. Elas dependem das temperaturas ao redor. Então aqui eu começo a quebrar esse marrom, trazendo azuis, tons frios e pequenas variações de temperatura. Se isso faz sentido para você, já deixa o seu like. A luz nunca encontra uma temperatura completamente neutra. Ela mistura reflexos, temperatura e pequenas vibrações. A atmosfera começa muito antes da luz. E quando as temperaturas começam a conversar, o espaço ganha profundidade naturalmente. Porque profundidade não é só perspectiva, ela também nasce da relação entre as cores. É justamente por isso que depois a luz começa a aparecer, e sem parecer artificial. Cor parada cria superfície, veja ao lado. Já a temperatura cria atmosfera. Quanto mais rígida a cor, menos ar existe na pintura. A luz precisa encontrar espaço entre as temperaturas. Antes de iluminar, eu preciso fazer a paisagem respirar. E quando a luz encontra seu espaço, ela finalmente consegue atravessar a paisagem. Não é só sobre iluminar, é sobre deixar a pintura respirar.
E onde a luz encontra seu caminho, a pintura vive. E veja que aqui eu uso o esfuminho com muito cuidado, sem misturar todas as camadas, para que não desapareça as cores que já estão colocadas aí. Algumas texturas podem aparecer. No pastel seco, nem tudo precisa ser esfumado. Aqui, a pintura começa a perder rigidez, porque o pan pastel cria transições mais suaves, menos desenhadas e mais atmosféricas. Ao invés de preencher tudo com uma única sombra, eu começo a fazer as variações de temperaturas. Frias, quentes, algumas quase desaparecem, é o que você pode perceber aí na base da árvore. Na natureza, as sombras raramente ficam paradas. E mesmo nas áreas iluminadas, eu não começo pela luz mais forte. Primeiro, eu tenho que construir a base da temperatura, aplicando o pan pastel no caminho, porque quando a luz aparece cedo demais, ela pode ficar artificial, sem atmosfera ao redor. Então aqui eu começo a criar pequenas transições, tons mais quentes, mais frios e algumas áreas com tons mais suaves, até a luz começar a surgir naturalmente. A luz funciona melhor quando ela parece nascer da pintura. Os verdes começam a trazer vida para a paisagem. Mas como você pode observar, eu evito deixar tudo com a mesma intensidade. Algumas áreas respiram mais, outras desaparecem um pouco. Porque na natureza, a luz nunca toca tudo da mesma forma. Amarelos claros, verdes claros, próximo aos troncos, amarelos que começam a aquecer o caminho. A ideia é criar contrastes com os tons mais frios ao redor. Isso ajuda o olhar a caminhar pela pintura, sem precisar de excesso de detalhe. Quando tudo aparece, nada se destaca. No pastel seco, luz não é detalhe, é estrutura. Se você quer pintar com mais leveza, se inscreva no canal. O olhar segue a temperatura mesmo antes de perceber formas. Veja como o caminho conduz a luz para dentro da paisagem. Quando essas áreas começam a conversar entre si, a paisagem deixa de parecer separada e começa a ganhar atmosfera. Aqui as cores começam a vibrar e o ar suaviza as formas e misturam as bordas. E os violetas começam a esfriar algumas áreas, criando contraste de temperaturas sem precisar escurecer demais. E quando os tons quentes começam a aparecer, como os pêssegos laranjas, a paisagem começa a ganhar movimento. Talvez seja justamente aqui que a pintura deixa de ser apenas representação e começa a virar sensação. Porque algumas partes eu resolvo e outras eu apenas sugiro. E o olho termina o restante. O excesso de informação prende e a sugestão faz o olhar caminhar. Porque a atmosfera não nasce do excesso de detalhe, como na primeira parte. Ela nasce da relação entre a cor, luz, temperatura e espaço. Talvez essa seja a maior diferença entre uma pintura pesada e uma com atmosfera. Uma tenta explicar tudo e a outra deixa a luz aparecer. No final, a diferença não estava apenas na sombra, estava na qualidade do ar que existe dentro da pintura, porque a atmosfera também se constrói. E o segredo talvez não seja mostrar tudo. Se você gosta desse tipo de estudo de luz e atmosfera no pastel seco, se inscreva no canal.